Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Matemática Financeira. Desta vez a gente vai ver como utilizar a parte financeira da HP12C, tá certo? Então vamos direto para a calculadora. Novamente eu estou aqui no navegador, isso é um simulador da calculadora. Você pode digitar HP12C online no mecanismo de busca e uma das opções pode ser essa daí ou qualquer outra. Tá? Também há aplicativos para smartphone que também rodam a calculadora, alguns gratuitos, outros pagos. Então, pessoal, você está aí diante da calculadora, você já sabe fazer as operações básicas. Eu quero, antes de mais nada, começar a te ensinar a limpar a memória, porque senão você vai incorrer em erros com total certeza. Então, vamos nos habituar a limpar a memória da calculadora. Como é que eu faço? Primeiro eu quero que você note que tem a teclinha laranja com a letra F, e se você olhar logo acima tem o botão SST, e um pouco acima do botão SST em laranja tem um sinal de somatório, né? E você tem uma barrinha horizontal até o Enter, e lá está escrito Clear, tá? Tá escrito Clear. Deixa eu desenhar aqui, porque isso vai ser útil daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Você tem a barrinha mais ou menos assim. Eu vou pintar de vermelho para ficar mais rápido, não precisa trocar aqui na minha tela. Então vamos lá, você tem uma barrinha, deixa eu colocar uma barra mais fina. Você tem aqui uma barrinha mais ou menos assim, né? Aqui um pouquinho para baixo, aqui um pouquinho para baixo. E tá escrito aqui... Aqui está escrito Clear. Não é isso? Vamos voltar para a calculadora, que eu acho que agora você vai conseguir identificar com tranquilidade. Pronto, de volta aqui à calculadora, essa linha aí que está escrito Clear. Cada uma dessas teclas limpa uma parte da memória da calculadora. Então preste muita atenção. Você vai apertar a tecla laranja e depois, para limpar a memória financeira, essa do meio aqui, abaixo do nome Clear, que tem FIN, FIN, X por Y de branco, né? Então F vai aparecer na tela aqui em cima, abaixo do número da numeração, lá do 0, tá a letra F. Se você olhar lá embaixo, abaixo da tecla do Clear, do nome Clear, então lá FIN, aquela teclinha X por Y ali você vai apertar e assim você vai limpar a memória financeira. Use isso sempre. Outra você vai usar, outra limpeza que você vai fazer constantemente é o FREG, ao lado do FIN, FCLX, tá? Você vai usar isso muito, tá? Então essas duas memórias, essas duas limpezas aí você vai fazer constantemente, tá certo, pessoal? Se você não fizer isso, você vai errar muito, e como você vai errar muito, aí é melhor poupar logo e você não perder tempo com esse tipo de erro. Vamos seguir adiante. Eu quero mostrar agora a vocês uma operação qualquer que a gente pode fazer e vai uma explicação muito útil. Vamos começar aqui com a nossa boa e velha linha do tempo. Com a nossa boa e velha linha do tempo, aquela barra horizontal. Quando eu tenho uma saída de caixa, eu tenho uma seta para baixo, vocês concordam? Beleza. Quando eu tenho uma entrada de caixa, eu tenho uma seta para cima. Na verdade, não precisa nem ser seta. Deixa eu corrigir isso. Quando eu tenho a minha linha do tempo, que a gente pode utilizar seta. Eu já vi gente utilizar seta, por isso que eu falei agora. Mas eu não gosto de utilizar seta, não. Foi realmente falha minha. Então, se eu tenho a minha linha horizontal, a minha barra horizontal, que é a linha do tempo, se eu tiver uma barra vertical abaixo dela, significa que eu tenho uma saída de caixa. Se eu tiver uma barra vertical acima dela, eu tenho uma entrada de caixa, tá? Então, agora eu tenho no começo da série, no que seria equivalente ao PV, eu tenho uma saída de caixa. No equivalente ao FV, eu tenho uma entrada de caixa, concordam? Então, basicamente isso. Isso é um desenho de um fluxo de caixa. Por que eu estou desenhando isso? Vai fazer toda a diferença daqui a pouco, tá? Inclusive, quando você vai experimentar um determinado erro na calculadora, você vai entender por quê.
Então, deixa eu apagar isso daí. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Deixa eu colocar aqui o nosso exemplo. Fazer uma barra. Que eu vou começar pegando emprestado, tá? Eu vou pegar emprestado, vamos colocar aqui um valor, sei lá, pegar R$800 emprestado. Eu vou pegar R$800 emprestado e, sei lá, durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês, tá? Então, eu tenho um empréstimo de R$800. Por que eu sei que é empréstimo? Porque a seta está para cima, entrou o dinheiro no meu caixa. Ao final do período, lá na frente, no meu FV, eu vou ter uma saída de caixa que eu vou precisar pagar esse empréstimo, tá? Então, a gente vai fazer essa operação na HP. Como é que seria essa operação manualmente, né? Como é que seria essa operação de acordo com o que a gente aprendeu? A gente utilizaria a fórmula FV igual a PV, abre parênteses, 1 mais I elevado a N. O FV eu não sei o que é, mas o PV eu sei que é 800. 1 mais a taxa, 3%. Entra percentual aí, pessoal? Não, na fórmula não entra em percentual, então é 0,03. E a gente eleva ao número de períodos, que é 6. Então, esta seria a equação para a gente resolver, tá? Mas a gente vai fazer isso na calculadora HP12C e eu tenho certeza que ao final desta aula vocês estarão encantados com esta calculadora. Então, só recapitulando, R$800, 6 meses a 3%. Então, vamos para a calculadora. Primeiro, limpa a memória financeira. Eu vou limpar o registro também para ver se te habitua a isso. Então, vamos lá. Lembrando, são R$800, 6 meses, 3%. R$800 é o quê? Ah, professor, PV. Então, eu aperto 800 e depois eu vou aqui em cima à esquerda, onde tem PV, e eu vou clicar. Beleza, tranquilo, fechou. Aí depois eu vou colocar a taxa. A taxa é quanto? 3%. Então, 3. E a taxa, qual é a nossa variável para a taxa? I. Então, 3. E aqui em cima, à esquerda, tem a letra I. Eu clico naquele botão, ó. 3I. E o número de parcelas? 6. Então, eu vou 6. O que é o 6 nas nossas variáveis? É o N. Então, 6N. O que eu quero saber? Eu não preenchi tudo? Eu preenchi PV, N e I. E eu quero saber o quê? Eu quero saber o FV. Então, eu vou clicar em FV aqui ao lado do PMT, né? Então, vamos lá. FV. E já apareceu 955,24. Você está percebendo duas coisas aí. A primeira delas é muito fácil e muito rápido de calcular. Então, você não precisa fazer aquelas contas todas. Segundo, está negativo o valor. A gente vai explicar por que está negativo. Só que vocês estão vendo que está cheio de casas decimais aí. Vamos diminuir, vamos deixar 2. PV, 2 casas decimais, FV. O ideal é que tenha 2 casas decimais também. Como é que eu faço? Eu aperto a tecla laranja, o F. E depois eu digito o número que eu quero de casas decimais. Nesse caso eu quero 2, então eu vou digitar o número 2. E nós temos agora 2 casas decimais. Pronto, então você já entendeu que fazer a operação é muito rápido, tá? Eu vou fazer essa operação de novo, depois eu explico por que está negativo. Vou só repetir para o caso de você ter percebido ou tenha achado rápido demais. Então, lembrando, eu peguei R$800 emprestados durante 6 meses com uma taxa de 3 ao mês. Então, R$800 PV... Durante 6 meses, 6 é N a uma taxa de 3. Pessoal, na fórmula, na nossa funçãozinha, na nossa equação, você usa 0,03. Você não utiliza percentual. Lembra disso, né? Nunca utiliza percentual. Pois bem, na HP12C você sempre vai utilizar o percentual. Então, nada de colocar 0,03. Você vai colocar 3, ok? Então, eu vou digitar 3 direto em percentual e vou jogar lá no I. Então, lembra disso, tá? E depois eu quero saber o quê? Eu quero saber o FV. Só é clicar em FV. 955,24. Então, como vocês puderam perceber de cara, é muito rápido e muito simples de calcular. Segundo aspecto, isso daí está negativo. Vamos entender agora por que isso está negativo. Bom, voltando aqui para o quadro.
Dê uma olhada porque que está negativo agora. Eu vou pintar de vermelho aqui. No início da série, o meu PV tem uma entrada de caixa, então meu caixa aumentou em R$800. Aqui à direita, no FV, eu tive uma saída de caixa, eu precisei pagar o correspondente, que nesse caso eu acho que foi 955,24, então é menos 955,24, tá? Vou escrever direitinho aqui porque ficou muito feio. Então, eu tive uma saída de caixa menos 955,24. Então eu tive uma saída de R$ 955,24. Então por que a HP12C colocou negativo? Ela disse, ó, tá saindo do teu caixa 955. Por isso que está negativo, tá? Então no HP, toda vez que você tiver uma entrada de caixa, você tem que botar que é positivo. Toda vez que você tiver uma saída de caixa, você tem que botar na HP que é negativo. E eu vou explicar por que daqui a pouco a gente chega lá e vocês vão entender por que isso é importante, principalmente nas aulas futuras, mas agora vocês vão entender que vocês vão evitar um tipo de erro na calculadora. Então vamos fazer uma operação diferente? Vamos tentar agora descobrir o PV. A gente descobriu o FV, vamos tentar descobrir o PV. Então vamos lá. Eu tenho o FV, que é o valor futuro de R$1.000. Eu tenho o PV que eu não sei qual é o que eu quero saber. Eu tenho uma taxa de juros de 2% ao mês. 2% ao mês. E o número de parcelas, vamos colocar aqui 12. Beleza. Então, daqui a 12 meses eu vou, vamos supor que eu vá receber R$1.000, tá? Eu vou receber R$1.000 daqui a 12 meses. E aí, quanto é que eu vou pagar hoje por esse suposto título? Então, vamos desenhar o fluxo de caixa aqui. Vou botar uma barrinha mais fina. Beleza, daqui a 12 meses eu vou ter uma entrada de caixa e hoje eu vou ter uma saída. Então, vamos entender logo isso. Eu vou ter uma entrada daqui a 12 meses. À direita, vocês podem ver na extrema direita aqui, o FV, que vai ser R$1.000, que vai ser uma entrada de caixa, que é quanto eu vou receber da minha aplicação. O N vai ser de 12 meses e o I vai ser 2% ao mês. Beleza. E aqui o PV, que eu quero saber quanto é. Mas percebam que eu quero mais que vocês percebam aqui no PV que a seta está para baixo. Então eu vou ter que pagar alguma coisa, ok? Eu vou ter que pagar alguma coisa hoje para receber 1.000 depois. Então vamos fazer isso na HP12C. Recapitulando. FV 1.000, I 2% e N 12. Então vamos lá. Habilitando aqui. Beleza. 1.000, 2 e 12. Vamos começar como? Limpando a memória, tá? Limpei a memória. Vou limpar o registro também. Então, R$1.000 eu vou receber no futuro. Se eu vou receber, meu caixa vai entrar, então é positivo, tá? 1.000 vai ser o FV. A taxa, se não me engano, deixa eu conferir aqui. 2%. Eu boto 0,02? Não. Eu boto quanto? Em percentual. Então vai ser 2 direto. 2. E quantos meses? 12 meses. Então 12 é o N. E eu quero saber o que? É o meu PV. 788,49. Este é o valor que eu vou precisar aplicar. 788,49. Vamos voltar aqui. 788,49. Então, pessoal, o PV no caso é 788,49. Deixa eu botar de amarelo. 788,49. Então, vai sair do meu caixa 788,49. Por isso que a HP12C mostra negativo, tá certo? Então, tranquilo, vocês puderam ver a operação. A operação é muito rápida e muito simples de se fazer. Como vocês podem perceber, a HP é muito boa, excepcional nisso. Então vamos começar com outro exemplo, já que manualmente a gente fez 4 exemplos, vamos pegar mais um aqui. Vamos imaginar que eu não saiba a taxa
Vamos tentar descobrir a taxa. Vamos imaginar que você pegou, sei lá, vamos imaginar que o valor futuro é 3.000, o valor presente 1.800, valor presente 1.800. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar alinhado, tá? Valor futuro 3.000, valor presente 1.800 e o número de períodos. Vamos ver quanto é que isso aumenta em 36 meses, tá? Pronto. E eu quero saber qual foi a taxa. Eu quero saber qual foi a taxa que elevou R$ 1.800 até 3.000 em 36 meses. Então, novamente, habituem-se a desenhar o fluxo de caixa. Isso vai fazer toda a diferença em vários momentos, principalmente quando você pegar a questão mais difícil, quando você pegar a questão com vários fluxos, tá certo? Quando você pegar algumas questões mais difíceis. Então, vamos imaginar o seguinte, eu apliquei 1.800 e depois eu recebi 3.000, não é isso? Então, eu apliquei 1.800, vamos voltar para o azul aqui. Meu caixa caiu em 1.800. Passaram-se 36 meses e meu caixa ficou no final com 3.000. No meu caixa entraram R$3.000. E eu quero saber qual foi essa taxa de juros aí que fez esse aumento de capital, tá certo? Então, recapitulando, PV 1.800 vai ser negativo ou positivo? Vai ser negativo porque está saindo da minha conta, FV 3.000 e o N é 36, qual é a taxa? Eu vou colocar aqui na tela para você calcular, só que eu vou te passar algumas dicas, eu vou te passar algumas dicas não, já vou botar para você fazer na verdade. Vamos voltar aqui para a calculadora. Eu quero que você tente calcular, você vai dar pausa neste momento, nesse vídeo, e vai tentar calcular, tá certo? Você vai pegar, vai dar pausa, vai tentar fazer essa conta na calculadora e depois você vai voltar, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Bom, supondo que você deu pausa, você tentou calcular, você pode ter acertado ou pode ter aparecido essa mensagem de erro aqui, ó. Erro 5. Pode ter aparecido isso na tua tela. Ou você pode ter acertado, tá? Você pode ter acertado ou pode ter aparecido o erro 5. Eu vou mostrar como é que acontece, como é que acontece com você. Deixa eu mostrar logo qual foi a mensagem. A mensagem que apareceu pode ter sido essa, tá? Erro 5. Deixa eu mostrar aqui na tela. Você pode ter se deparado com essa mensagem chamada erro 5 ou você pode ter acertado, tá? Você pode ter acontecido as duas situações. Então, eu vou fazer errado para você ver como é que acontece para chegar no erro 5 e aí a gente depois corrige, tá? Então, vamos lá. Aplicação de 1.800, saque de 3.000, 36 meses e qual é a taxa? Vamos lá. Voltando aqui para HP. Aplicação de 1.800. Então, como é que eu começo? Eu comecei errado. O que eu preciso fazer de cara? Limpar a memória. Então, primeira coisa, vamos limpar esta memória. Limpei a memória, beleza. 1.800, eu vou colocar como PV. 3.000 como FV. A taxa de juros, se não me engano, deixa eu ver aqui. É o que eu quero saber, na verdade. E o 36 é o número de períodos. E quando eu apertar o I, erro 5. Se aconteceu isso com você, eu vou explicar agora o motivo. Se não aconteceu, aprenda mesmo assim, tá certo? O que aconteceu? Por que aconteceu esse erro 5? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui no fluxo de caixa o que é que você fez. Quando você colocou 1.800 positivo, como eu fiz, e depois você colocou 3.000 positivo também, como eu fiz, aconteceu isso. Você informou a calculadora que entraram 1.800 na tua conta, foi um PV positivo de 1.800, e depois de 3 anos entraram mais 3.000 na tua conta, o que não faz sentido nenhum. Para você receber, você tem que ter pago antes, e vice-versa.
Então, isso daí, toda vez que acontecer esse tipo de coisa, vai aparecer a mensagem de erro 5, que é você ter o PV e o FV positivos ou o PV e o FV negativos. Todas as vezes que isso acontecer, a calculadora diz que tem uma incoerência lógica no teu raciocínio. Você não pode aplicar dinheiro e depois pagar de novo, da mesma forma que você não pode receber dinheiro e depois de um tempo receber de novo. Isso não tem sentido. Então, todas as vezes que der o erro 5, significa que você colocou PV e FV positivos ou PV e FV negativos. Cuidado com isso, tá? Então, pessoal, vamos agora fazer isso certo. Vamos fazer isso certo. 3.836. Vamos lá? Deixa eu trocar aqui para a tela. Limpa logo a memória. Fim. Beleza, 1.800 foi uma aplicação, então fica negativo, não é isso? Não foi aplicação? Foi. 1.800 negativo. PV, 3.000 positivo. FV, tranquilo. E agora sua operação está correta. Quantas prestações? Foram 36. Desculpa, quantas prestações não. Quantos períodos se passaram? 36. E aí vamos descobrir a taxa. Você vai apertar o I, 1,43. Professor, só 1,43 redondo? Não, é que a gente está com duas casas decimais. Vamos aumentar a quantidade de casas decimais aí. Como é que eu aumento a quantidade de casas decimais? Eu aperto a tecla laranja F e depois isso é digitar o número de casas que eu quero. Neste caso, eu vou colocar 6 casas decimais. F, 6. E agora eu tenho 1,429075. Isso é em percentual, tá? 1,43% mais ou menos. Então, pessoal, conta feita, conta realizada com sucesso. Se eu precisasse fazer isto manualmente, nós poderíamos perfeitamente, seria perfeitamente possível fazer essa operação manualmente, só que nós iríamos precisar elevar a 1/36, né, o valor que desce. Então já numa calculadora científica resolveria, mas seria chatinho de calcular. Por fim, vamos utilizar o cálculo o cálculo financeiro quando a gente não tem o número de períodos, tá certo? Que manualmente é que normalmente os meus alunos mais reclamam, porque você precisaria do logaritmo, né? Então, vamos criar um exemplo, mais um exemplo hipotético aqui. Eu vou utilizar o verde novamente. Valor futuro, vamos botar 3.000. Valor presente, vou botar 1.500, tá? Isso seria o mesmo tipo de pergunta quando você tem assim, em quanto tempo o capital dobra, né? Você pode se deparar, como eu falei no outro vídeo, com esse tipo de questão, então cuidado. Então vamos lá, FV 3.000, PV 1.500. PV 1.500. Taxa, vamos botar uma taxa de 1% ou 2%, vai, 2%. 2% ao mês, tranquilo. E eu quero saber o número de períodos. Bom, se eu quiser saber o número de períodos, eu vou na equação, simplesmente precisar do log, né? Tranquilo, todo mundo lembra disso. Não é difícil, tá? Não é difícil, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil. E aqui na HP, como é que fica? 3.000, 1.500, 2%. Vamos tentar fazer isso. Vamos voltar para HP. Primeira coisa que eu faço, limpo a memória. Fim. Eu recomendo Fim e Freg, mas pode ser Fim é necessário sim. Freg você faz depois. Então vamos lá. Botar duas casas decimais de volta. E vamos lembrar, era 1.500 aplicado, que depois viram R$3.000 e eu tenho uma taxa de 2% ao mês, não é isso? Então R$1.500, se eu vou aplicar, é positivo ou negativo. Se eu estou aplicando, meu caixa está diminuindo, então vai ser negativo. Professor, como é que eu mudo o sinal? Aqui no CHS, na mesma coluna do Enter, só que lá em cima, CHS. No CHS você muda o sinal de positivo para negativo e vice-versa. Ó, dá uma olhada, eu vou clicar agora. Tá menos 1.500, cliquei, mais 1.500, cliquei de volta, menos 1.500. Então vamos lá. Aperto CHS, isso daí é o PV. Depois eu tenho 3.000, positivo, FV. E a taxa, né, 2%. 2. E lembrando que na HP12C vai em percentual a taxa. Não é 0,02, é 2%.
ok? E por fim eu só preciso teclar o N e ele já me diz 35 meses. Então, pessoal, como vocês podem ver, utilizar HP12C facilita muito as suas operações. Como isso facilita demais, eu recomendo muito que vocês aprendam a utilizar, porque faz toda a diferença no mercado e, consequentemente, vai fazer diferença na tua produtividade, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.